Bom dia, bom dia, é um prazer imenso estar aqui na nossa última live dessa segunda temporada do Café Sonoro, né? Café Sonoro foi proposto por 4 membros do grupo de pesquisa Vocalidade Sena. É uma parceria, né, entre esses pesquisadores, Marcos Chaves, da UFGD, Letícia Carvalho, da Unirio, e eu, Súlia, e o César Linelli, aqui da UNB. Então, é um prazer imenso hoje estar convidando aqui o Yuri Fidelis para conversar com a gente sobre vozes na tragédia e no horror. É isso aí. Para começar, eu queria apresentar, né, o nosso convidado, falando um pouquinho do que ele, enfim, fez, né, até aqui. Yuri Fidelis é artista cênico nas áreas de atuação, dramaturgia e direção. É mestre em artes cênicas aqui pela UNB, com a dissertação Medeia Degenerada, um percurso entre a tragédia e o terror, onde ele também se graduou em interpretação teatral e agora ele está atuando como professor de teoria teatral e atuação na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, aqui de Brasília, e tem especial interesse em práticas, procedimentos, abordagens estilizadas da tragédia e personagens clássicos na cena contemporânea. Aí eu queria chamar o Yuri, não sei se ele já pediu para entrar. Yuri, você pode pedir para entrar? Talvez ele já tenha pedido antes e eu não tenha registrado. Então eu vou voltar aqui um pouquinho. Ah, já. Estou chamando na quarta live, né? A convidar, a fazer entrar meu convidado, né? Cadê você, Yuri? Tá chegando aí? Bom, voltando. Eu congelei e resolvi sair para começar de novo. Ok, Yuri acabou de chegar e vou convidar. E obrigada por vocês estarem voltando. Oi. Caímos em massa, né? Quer dizer, eu derrubei vocês. Oi, Yuri. Olá! Bom dia a todos! Que bom! Chegamos! Os deuses não Chegamos. queriam, mas chegamos. Pois é, inexorável a nossa presença, né? Teve que acontecer. Queda, né? Ai, Yuri. Para mim Então, meu tinha nome congelado. Falei, não fui congelou. eu, Ah, foi o tá. meu. É. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo nessa manhã Obrigado. gloriosa, nessa manhã brilhante, né? Um lindo IP na minha frente, na minha vista, no meu horizonte. Sei que você não é É, muito da manhã, mas enfim, muito obrigada acho que dá para notar. por ter acordado cedo aí. Eu Yuri, um prazer. agradeço o convite e a honra de fechar essa temporada e esse movimento de compartilhamento de pesquisas. Acho que é um movimento muito feliz de fortalecimento, né, rede artística e da pesquisa no Brasil e de nós podermos trocar, vermos e sermos vistos. Então, eu que agradeço demais a oportunidade. Que bom, fico feliz mesmo. Aí eu queria que a gente começasse conversando um pouquinho, quer dizer, eu poderia conversar sobre, enfim, muitas coisas, né? Te perguntar a respeito de muitas questões com as quais eu sei que você se relaciona.
em relação Uhum. ao teatro, né, desde dramaturgia e atuação, mas eu queria focar mesmo no tema da live, né? Queria que você começasse a falar para a gente um pouquinho sobre a sua relação, como é que começa a sua relação, o seu interesse, né, Uhum. pela questão da tragédia e por esses entrelaçamentos, né, que você reconhece com o horror cinematográfico, né? Se essas duas relações aconteceram simultaneamente, enfim, Uhum. elas se processaram aí na sua trajetória para chegar a ser objeto de uma pesquisa tua no Eu mestrado. acho que existem duas maneiras de narrar, né? Uma narração é do artista, outra é do estudante, de alguma maneira. Porque o artista entra em contato com materiais livres. E o que me espantava quando eu me deparava, tinha uma livraria próxima, relativamente próxima da minha casa, na rodoviária, livraria da rodoviária, e havia alguns livros de bolso. Eu ia com meu avô até lá, e alguns deles me chamavam muita atenção pela capa. Eu já gostava bastante desde pequeno, desde 7, 10 anos de idade, de mitologia grega. Então, a Uhum. sensação que me dava quando eu reconhecia aqueles nomes, né, o nome próprio do personagem, Travessão e a Fala, era estar diante de um documento, como se fosse uma transcrição de alguma testemunha de ouvido do que aquele ser dizia, como ele dizia, que ele dizia, que ele fez. E esse espanto me fazia, sem entender muito do vocabulário e tal, comprar esses livros e tal, esses livros de bolso que eram versões teatrais. E era muito diferente de romances ou contos, né? Então Uhum. foi o meu início de contato com a linguagem de escrita dramatúrgica, já foi através das tragédias, de alguma maneira. Por Da- esse interesse, por uma derivação da mitologia grega. E em cima disso, enquanto eu estava no exercício de lê-los, já Uhum. tinha um convite físico de que aquele material, para acontecer, precisava ser sonorizado, precisava Sim, ser vocalizado, precisava de partículas de ar se mexendo, precisava, né, um ai de mim é um ai de mim. Então, sim. assim, quando eu me deparava com aqueles seres em profundo sofrimento e capazes de produzir pensamento, imagem, eu acho que essa reação poética à dor me causava espanto e admiração tão grande que me dava vontade de falar em voz alta. Então, Sim. quando eu me via sozinho e lendo, eu mandava em voz alta e achava que fazia toda a diferença. Então, o Stanislavski fala da diferença de imaginação passiva para ativa, né? Eu acho que era um material que acordava minha imaginação ativa. Eu não achava justo com aqueles personagens que eles ficassem no silêncio do pensamento e na introspecção. Eles estavam ali para serem falados. E o material parecia me pedir isso o tempo inteiro, sabe? Eles Sim. querem falar. Então, eu acho que começa daí. E aí o estudante vem muito apaixonado por esse universo e numa expectativa de que na graduação ele vá se deparar com situações que permitam esse contato com esse material, com a abordagem dele, quem é o professor de atuação trágica, interpretação trágica. E aí você vai entendendo que existem lacunas. Todo currículo, né, como uma proposta, traz também, escolhe certas lacunas. Sim. E contextualmente, eu peguei o departamento num movimento de reforma curricular, depois você me contextualizou, né? Das disciplinas teóricas terem passado por uma mudança de 9 para 3. E, Sim. ao mesmo tempo, das disciplinas práticas de interpretação, nenhuma delas prevê necessariamente a abordagem de uma tragédia, de um texto clássico, enfim, né? Então eu ia esperando. E no primeiro semestre a gente leu o Antígono não é de Rei, mas enfim, era muito mais uma ilustração do que viria a ser essa narrativa de berço do teatro ocidental e os gregos como inventores da prática performativa do teatro como o Ocidente consagra que seja praticado. Sim. E, e o desafio de atuação desses personagens e de contato na cena contemporânea
era uma grande fissura, uma grande lacuna. Então, a literatura tinha muito a dizer, o campo, ó, as letras, tinha disciplinas inteiras a respeito, enquanto nós não. Entende? Então havia essa lacuna formativa. E eu me lembro de perguntar para professores de interpretação se eles já assistiram uma tragédia trágica, de início de semestre, separar uma tragédia para propor para a turma, e os desafios técnicos de atualizá-la e tal, já demoviam as pessoas de encarar o tamanho do elefante, né? E aí eu ficava, puxa vida, então quando? Então quando? Então quando? Era o meu Godot, né? Poder montar uma tragédia era de alguma maneira o Godot que eu ficava esperando. E eu vi que o mestrado tinha essa possibilidade, essa oportunidade. Na graduação, eu te procurei em relação ao seu trabalho com palavra em performance, justamente para propor um PIBIC, né? E nesse PIBIC começou essa suspeita de que, peraí, isso aqui pode suscitar experiências que outros gêneros não suscitam. Isso aqui Uhum. vai entrar em lugares e densidades atmosféricas que outros gêneros não vão gerar. Principalmente me interessava, e ainda me interessa na tragédia, a coragem de abordar a violência em teatro, de uma maneira violenta, Uhum. respeitando o impacto afetivo que a violência tem sobre a existência humana, né? Então, violência e sofrimento poderem ser poetizados, eu acho que é uma oportunidade muito grande da tragédia e um elo com o terror. Porque aí, voltando naquele leitor silencioso, talvez ele lesse em voz alta até para combater o medo que as situações ali ficcionalizadas estavam plasmando na imaginação dele, né? Tem muito sangue nessas páginas. A gente falava disso, né? De estar realmente acompanhado por vozes, né? Pelo menos isso. Muito interessante, né? Que a tua, enfim, basicamente a tua experiência ela se dá através da leitura vocalizada, né? A leitura vocalizada é muito importante para você. E aí, queria que você falasse um pouquinho mais, assim, de como chega o terror, né? Se você é uma pessoa que tem realmente um interesse, se esse interesse está associado a essa ideia, né? Do quanto a Uhum. pode ser mobilizadora, né? A violência pode lembrar a gente de que a gente existe, de que a gente é mortal e, enfim. É, E como é que surge esse teu interesse de ficcionar, né? uma Essas... das coisas mais fascinantes, assim, eu acho que a gente, né, nesse discurso humanista, somos a priori, né, seres humanos, direitos humanos, enfim, um lugar de uma humanidade, de uma suposta comunidade humana que nós somos e tal, apesar das atrocidades que cometemos uns contra os outros, né? E eu acho que uma pista interessante que os gregos davam é antes de humanos somos mortais, né? Então tem uma divisão ontológica aí entre os deuses, as existências com o privilégio da imortalidade, e nós com o fardo da mortalidade. E então o início do discurso trágico é a mortalização. Quem está entrando em cena ou vai morrer ou vai ser morto. A morte há de percorrer esse mundo imaginário aqui. Você pode tentar desviá-la, distraí-la, apontar as setas para outro corpo para você não sair a vítima, mas a disputa aqui é pelo futuro, pela vida, pelo direito à existência. No terror também, né? Então eu acho que tinha esse ponto de elo muito grande. Primeiro, uma coisa que me incomodava como espectador, que era, será que não tem nenhuma peça que me faça sentir medo? Será que esse afeto não é possível no teatro, né? Será que só nas montagens infantis, onde o lobo mau entra e o lobo chegou, sabe? Será que é só ali é que nós podemos Né? mergulhar no contrato ficcional total, no pacto fictício total? E o que me surpreendia muito no gênero de terror era conseguir arrecadar dos espectadores essas reações afetivas, Sim. sabe? O impacto com que você torce para que algum sobreviva. Sai daí, corre, corre, mata ela! Você vê que a pessoa está mergulhada num contrato, num pacto ficcional.
a suspensão de descrença que aquilo consegue, eu também queria e acredito que a tragédia pode conseguir para o espectador de teatro. Então isso era muito interessante, sabe, para mim. Além dessa relação com o crime, existia uma narrativa, eu como criança, muito geração anos 90, a televisão fazendo muito parte do dia a dia, sou muito marcado por essas narrativas de crimes que, de fato, silenciavam a família para ouvir os detalhes gráficos, tranca a porta, vai escurecer, volta. Então, existe uma narrativa de vida brasileira permeada por violência e uma série de hábitos e comportamentos naturalizados que é só o nosso medo falando. Só o nosso medo falando e comprando essa narrativa. E uma das melhores maneiras de processar o medo, para mim, está em abordá-lo esteticamente, né? Abordá-lo esteticamente para que isso não seja um monopólio da realidade, que isso não seja um monopólio do real. Então, a estetização dos crimes, dos cometedores de crimes, o processo de uma tragédia não é o crime em si, né? Como eu estava brincando quando a gente conversou, né? O terror, ao terror a hemorragia e a tragédia a verborragia, né? As palavras. A tragédia é o exercício de engendrar. A gente está assistindo o processo de produção da violência e do sofrimento. Faz parte dela chegar a esses corpos, a essa sanguinolência toda, mas ela não. Isso é apenas uma consequencialidade de processos anteriores. Essa cadeia de fenômenos é do que a tragédia quer dar conta. Então é uma coragem muito grande de dar senso ao sofrimento. E o terror também aborda o sofrimento. Só que se no terror o sofrimento físico exposto, tornado em imagem, aqui na tragédia a gente tem um terror plasmado e situado a partir de palavra, né? Paisagens desenhadas pela palavra. Paisagens terríveis desenhadas pela palavra. Então eram esses pontos de contato assim que apareciam para mim. Súlia. Oi. Olha, tá acontecendo Oi. uma coisa, um fenômeno aqui. Tá me ouvindo? Tô. Eu tô sim. ouvindo. Não sei se você... Ótimo. Enfim, são muitos pontos, né, de contato que você identifica, né? Desde o processamento estético em si até até a própria recepção, né? Acho que a Valéria falou aqui, trouxe a questão do Nietzsche, né? Com o nascimento da tragédia e observou... Oi, indo? Tô te ouvindo. Agora sim. Ok. Estava falando da Valéria, que trouxe aqui enquanto você estava falando, a observação sobre o nascimento da tragédia de Nietzsche, né? A consideração de que tragédia seria uma experiência, enfim, corporal, né? Mais completa, enfim. É uma perspectiva nietzschiana, né? E aí a tua experiência, enfim, não deixou de ser corporal também, a partir da complementação da imaginação e por meio da leitura vocalizada, né? De alguma maneira, né? Eu acho importante também, como descoberta da pesquisa, pensar em todo o contexto de enunciação que envolvia a chegada de uma tragédia, né? Para nós é um espetáculo em cartaz, como parte de uma programação, como parte de uma série de ofertas de presenças, ofertas estéticas, né? É mais uma opção que, se for mais abordada, vai conseguir resolver essa atrofia, né? De não estar tão presente no imaginário como poderia, né? Mas quando a gente pensa no contexto que era feita, eram 12 espetáculos por ano. Um festival nos finais de fevereiro, início de março, reunindo todo o mundo grego em prol de uma solicitação, né, de Atenas afirmar seu lugar de hegemonia cultural
no mundo grego, arena absolutamente lotada. Eu gosto muito dessa imagem, sabe? A expectativa está mais para escola de samba do que para peça de teatro, no sentido de que eles tinham um ano Como para a gente... preparar esses coros, as suas versões, e eu acredito que a manifestação do público está mais para estádio de futebol também do que para plateia silenciosa e respeitosa do teatro de sala fechada, sabe? Porque também é proposto no jogo da tragédia essa estrutura meio de tribunal, você ouvir as partes. Então, o espectador é convidado a pendular, a oscilar. Ela tem razão, não ele que merece, mas ele fez. Então, existe um movimento que convida a torcer sobre qual ali merece viver, qual ali merece se vingar, qual ali merece operar sobre a realidade como deseja, né? Então É, tem muita... com a ideia da constituição da polis, né? Que você estava falando da necessidade de Atenas se colocar como centro político também nesse mundo em volta, né? E essa coisa de estar definindo o que seriam essas leis, né? Que estariam a partir de ali é, potencialmente regendo o universo, né? E além de uma linguagem jurídica, né, de palavras que geram duplos sentidos, dos diferentes entendimentos entre os personagens de uma mesma palavra, isso orienta, conduz a ação e o caráter deles, você tem essa questão que o Nietzsche traz do quanto é uma festa para os ouvidos, do quanto existe uma exploração de potências acústicas diferenciadas, do quanto ela se opera a partir de um jogo de contrastes, né? Eu escuto 15 vozes, de repente é uma, de repente são 15 mais aquela uma monodia, alguém que canta, alguém que fala, dois diálogos, outro que canta. Então, você vê que tem uma festa dos ouvidos sendo proposta, e ainda um instrumento, né, o aulos, que era executado quase que exclusivamente para o gênero trágico, vai ficar associado ao gênero trágico como uma música que desperta em nós a possibilidade de lamentar. Eu acho que essa é o grande elo entre terror e tragédia, né? Os gêneros onde nós vamos para ver os destinos a serem lamentados, as práticas, as condutas, os feitos humanos a serem lamentados e lamentáveis. Então nós vamos comungar um lamento. E tinha um instrumento, né? Uma espécie de flauta com duas saídas e que soa. Nossa, tem alguns vídeos no YouTube. Ela é muito interessante. E ela autorizava culturalmente que aquele público chorasse. Se pelos personagens ou se lamentar pelo ano que foi difícil, né? Nós vamos lembrar que é uma ocasião onde eram também apresentados os órfãos de guerra, eram feitos sacrifícios, novos cidadãos, os heróis de guerra que foram mortos eram lembrados, eram nomeados em voz alta. Então você tem um evento, um festival cívico, político, cultural, e aí você vai assistir a teatralização dos ancestrais, né? Dos fundadores das outras polis e seus erros trágicos, né? Uma Uhum. releitura. Eu acho muito legal que o Vernon fala, se para a epopeia eles são heróis, para a tragédia eles vão ser problemas, né? Problemas para a comunidade, condutas criminosas e tal. Então é muito fascinante entender como isso se plasma, né? Como tudo convidava a ser uma festa dos ouvidos, de transbordamento e realmente um evento que fosse tão grave a ponto de fazer um coro e os personagens dos episódios se encontrarem em comunhão pelo lamento, né? Existe Pelo lamento. toda uma crítica, né, que é feita a Aristóteles, né, Uhum, justamente da leitura que supostamente se entende que ele está fazendo da tragédia como literatura, né? Toda uma crítica no teatro moderno que enfim, que
se estabilizou como sendo verdade, muita gente sai repetindo isso, né? Pois é. Quando, na verdade, o próprio Aristóteles reconhece o fenômeno acústico, reconhece essa potência acústica, uma ideia de teatralidade que é um pouco, hoje em dia, mais complexa para a gente compreender, se não fosse pela presença da ópera e dos musicais e tal. Uhum. Mas me lembro, para mim é muito forte, uma observação que a Silvia Davini fazia, né? Enfim, eu não me lembro agora em que artigo tá, em que material tá, mas ela fazendo uma releitura dessa ideia que é criticada, né, do teatro como que é trazida, né? O teatro é um lugar até a divisão, né? Ou teoria, Uhum. é um lugar de onde se vê, né? E aí ela vai fazendo uma associação com a ideia da origem da tragédia, levantada pelo próprio Nietzsche, e na percepção dela, ela entende que esse lugar de onde se vê, em realidade, não está fundamentado especificamente na visualidade, né? Porque você tem, enquanto cenário, os periactóis, que eram simplesmente que iam mudando só para situar espacialmente a plateia, mas do lugar de onde se vê a partir de visões, onde se tem visões acústicas, né? Uhum. Da perspectiva de lugar de onde se vê, mas a partir de visões acústicas, de visões Sim. sonoras, O, né? o acústico vai provocar as telas do imaginário a preencherem as lacunas ali, né? Ali estão apenas os estimuladores, os excitadores da imaginação, né? Sim. Eu acho que tem esse movimento e tem essa sobre o Aristóteles, né? Existe uma ironia muito engraçada. Eu sempre achei muito engraçado desde que eu descobri, né? Que quando Eurípides e quando os três grandes tragediógrafos estão morrendo, Aristóteles está nascendo. Uhum. Então, como eu, Aristóteles é um espectador de leitura. Ele pega o século IV a.C. Ele não vê o apogeu. Ele muito provavelmente tinha 5 anos quando a última edição das Grandes Dionísias aconteceu. Então, nós estamos falando de um bebê que vai definir como é que o Ocidente vai idealizar esses acontecimentos cênicos quando o auge dele não foi experienciado. Então, quando ele escreve na Poética que é uma tragédia eficaz tanto lida quanto encenada, e isso é reinterpretado por nós como testocentrismo, como diminuição da importância da encenação, né, como preciosismo com as palavras, numa espécie de íntegra que vai ficar numa captura literária, mais do que numa situação cênica, acústica, de performance, de compartilhamento com o público, ele está falando de uma experiência de fruição. Ele as conheceu por leituras e o século IV vai ser tomado pela fragmentação, porque Atenas fica devastada pela Guerra do Peloponeso. Não tem mais grana para fazer o Festival das Grandes Dionísias. Então, durante 135 anos, essa notoriedade foi vivenciada e Aristóteles pegou os últimos 5, quando ele estava nascendo. Né? Então, é muito irônico que aquele que é paradigmático para pensar teoricamente não foi espectador de nenhuma das tragédias conforme montadas pelos corodidáscalos, né? Pelos três principais, Ésquilo, Eurípides e Sófocles. Né? E aí, Então, existe tudo... fundamental para compor essa reminiscência, né? Desculpa, não te ouvi. E ainda assim é fundamental para compor essa reminiscência que nos chega, né? Sim, inclusive a partir dele vem uma base para a minha hipótese, né? É da noção de catarse que vem a ideia de que a tragédia possa ter como efeito terror e piedade. O problema é que a gente interpreta isso como uma obrigação, né? Mas na verdade é uma potência.
enfim, né? Compaixão e inspirar compaixão, piedade, inspirar terror, medo, né? Vai envolver uma série de fatores culturais, envolve negociar com as transformações do tempo. Em 2001, o medo principal no imaginário de um americano são terroristas e pessoas utilizando vestimentas muçulmanas, né? Então, uma Uhum. série de estigmas e de figuras de medo e de ameaças que muitas narrativas é que vão colaborar e situar elas como ameaçadoras. Agora, nós temos medo de uma força invisível, de uma praga que transformou em pó e caixão 115 mil de nós, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, então, o medo se transforma com o tempo. Ele também é contextual, né? As maneiras de manifestação da morte, de aniquilação e de violência são... Nossa, o repertório é muito vasto. Sim, ótimo. Eu vou seguir aqui, porque eu acabei me embrenhando e perdi a minha trilha aqui. A gente já falou um pouco, né, dessas conexões possíveis, e são muitas, né, entre a tragédia e o horror. E você também, você já falou também um pouco dessa questão da potência do horror cinematográfico na relação com a plateia, né? Eu sei que você também é um espectador de... Achava antes que você adorava, de fato, tá me ouvindo? Que você Estou te amava ouvindo. cinema de horror e, na verdade, seu grande interesse era pela relação da plateia, né? Era assistir, ou tem sido, não sei, assistir a plateia assistindo, né? Era Você, o medo, né? O medo é uma emoção que atua muito por esse espelhamento. A ameaça sim, se dá o direito de crescer à medida que ela sente que tá eficaz, né? Que provoca o medo, né? A ameaça extrai prazer do sofrimento alheio, né? Então, existiam esses três elos que me guiavam entre a tragédia e o terror, né? O predatismo relacional, os personagens se relacionam como predadores, né? Um deseja a aniquilação do outro, está disposto a aniquilar o outro, tanto no terror quanto na tragédia. Também, como elemento, uma coisa que eu chamo de solidariedade técnica, né? Lá no trabalho da dissertação, porque é um mundo no cinema de terror que escolhe assimilar como verdade e acentuar a perspectiva da vítima, né? Tudo é terrível, existe um som cautelar, tá escuro, a gente é privado de certas informações, o espectador tem uma vista privilegiada do todo, mas essa vítima está acuada, entra no porão e a gente sabe que o monstro está lá dentro, né? Então existe uma coisa, de alguma maneira o terror parece situar o espectador muito mais no lugar dos deuses do que dos mortais. Essa sim, visão do tabuleiro todo e esse entendimento da expectativa de vai pegar, não vai pegar, vai matar, não vai matar, como mata, né? Enfim, e um pouco essa questão que mobiliza a plateia de eu posso arbitrar sobre esse destino. Se eu torcer, se eu depositar a minha fé, ela escapa, ele foge, ela não morre. Hoje talvez ela não morra. Então eu acho o jogo que se dá entre medo e esperança num filme de terror é muito similar a um jogo proposto entre medo e esperança em uma tragédia, né? Em uma tragédia cênica. sim. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que você percebe mais especificamente, o que acontece, né, Uhum. com a palavra no terror, né? O que acontece? Ou você pode falar um pouco mais da diferença, se Os você... lugares da palavra, né? Os lugares da palavra, né? Você falou um pouco já, mas dos lugares da palavra e da voz, tanto na tragédia, nas tragédias, Uhum. pensando até no texto originário, né? E no terror. Porque que lugar a palavra vai? Sim. Bom, um movimento que o terror costuma muito fazer, né? Assim, o terror é muito vasto,
vários subgêneros, várias fontes de ameaça, mas geralmente ele degenera a palavra, né? Ele vai situar os personagens em contextos onde eles se veem incapazes de articular a palavra, seja pelo sofrimento físico, submetido a uma tortura, muito apavorado, né? Qual é um dos principais signos sonoros do terror? Grito, né? Grito. A gente grita, a gente urra, a gente geme, a gente vai para a pré-palavra, né? Tem uma coisa muito interessante que é O uma grito de quem autor... sofre, mas grunhido de quem é o predador, né? Assim como a ameaça, exatamente. O exercício da ameaça é também no sentido de uma desumanização, né? A gargalhada sinistra, irônica, que diante do sofrimento do outro, a reação que se obtém é uma gargalhada de prazer, de triunfo, né? Tem um sadismo envolvido nessa ameaça, ou ela é monstruosa e ou o exorcismo, né, sobre a questão da presença, não presença de algo humano e inumano. Então, a ameaça caminha em direção à desumanização, em direção à perda de eloquência de palavra para ir para a contundência dos atos violentos, né? Sangrar, matar, essa gesticulação, morder, atacar, né? E a vítima também se vê privada do direito à palavra, né? Porque vai entrar numa situação Direito que a ao argumento, tensão não dá mais para negociar. né? Hã? Isso não tem como argumento, né? Isso. Você está ressoando com um quadro predatório. Você compreende que aquele ali está disposto a te aniquilar e agora nós estamos disputando futuro aqui, né? Então existe uma disputa de futuro porque tem uma ameaça. Me sinto em perigo, né? E na tragédia... é possível triunfar sobre essa falência múltipla da capacidade de palavra, né? Porque qual é o atestado da morte, o atestado da violência? É o silêncio, né? Então, a violência do terror vai até que ela obtenha o silêncio da vítima. Isso não existe mais, isso não toca mais a realidade. Isso morre, isso não se atualiza como existência mais, isso não atua mais sobre o mundo, isso é pedaço de carne, isso é coisa que eu retalhei, isso é, né? Então você objetifica, diminui, submete involuntariamente a uma vontade agressiva até que aquilo não tenha mais possibilidades de existir e de resistir, né? Faz parte dos jogos que se plasmam no terror, né? Desse jogo de perseguição. E aqui quem tá perseguindo é o destino, né? De repente, na tragédia, tem todo um movimento de que o que a câmera mostra vai ser um tanto quanto vedado para nós e revelado mediante as palavras. O caso da Medeia, que foi o que eu mais trabalhei, a gente pode pensar comparando, né? O Silêncio dos Inocentes, com Hannibal Lecter, né? Você, antes de ver o personagem, já escutou que ele comeu o nariz de uma pessoa, já sabe das capacidades dele de canibalismo e inteligência, já tem acesso à ficha policial, porque junto com a protagonista você está descobrindo qual é o tamanho do perigo que eu posso vir a enfrentar. E ele é a última cela do corredor e o chefe da cadeia não quer entrar para vê-lo, tem medo dele. O diretor da prisão tem medo dele. Então você não viu essa figura, mas tem todo um status de ameaça que em 15 minutos foi construído em cima dela, uma expectativa. Que quando você encontra ele numa jaula, que não são as grades que os outros presos são submetidos, mas uma película, né, de vítrea e com 2 furinhos, que lembra muito mais um serpentário, aquela figura está absolutamente, suficientemente desumanizada. E ainda tem uma música cautelar no ritmo do que você está andando. Na Medeia, acontece a mesma coisa. O prólogo da Ama nos conta quem é Medeia antes que nós vejamos quem é Medeia. E se ela antes inspira preocupação, à medida que você vai escutando a Ama, essa preocupação não é só com Medeia, mas pelas crianças, né? Essa mãe olha os filhos disposta a aniquilá-los, tem nojo deles, desvia o rosto quando eles passam. Então ela vai dando um quadro mediante a palavra e ela conta depois, né? Vim aqui dividir com o céu e a terra
para ver se eles fazem alguma coisa, porque ela sente que vai acontecer algo muito grave. Ela tem olhos de leoa, olha aí a animalização de novo, como um caminho de desumanização. Olha para nós como uma leoa recém-parida, né, que acabou de dar à luz. Então, você vai construindo toda uma atmosfera ao redor de uma figura. E quando você está na expectativa de visualização, qual é a primeira visualização da Medea especificamente? Acústica. Ela é uma sequência de 4 gritos. Nós só escutamos, e tem que ser gritos que interrompam a conversa entre a ama e o pedagogo e que se inspirem preocupação para que um coro de 15 mulheres deixe o que está fazendo para nós ouvirmos os lamentos da estrangeira. Por favor, peça para que ela saia, para que possamos conversar com ela. Então, existem indícios acústicos que precisam ser dados de que temos alguém em profundo sofrimento e capaz de profundas violências, né? E o prólogo da ama, com a palavra, dá conta de tudo isso. Dá conta de tudo isso. Incrível. Você estava falando do quanto no terror, né? A palavra, enfim... A palavra, né, enquanto encadeamento de ideias, né, ela perde espaço, né? E o quanto essa perda de espaço da palavra está associada à desumanização, né? E enquanto me chamava muita atenção, enfim, quando eu também estava me enveredando, né, pelos meus primeiros estudos da tragédia. Agora, eu não me lembro exatamente qual era, não sei se era o Pierre Vernant que falava, ou que outro autor ou autora falavam da definição do herói trágico, como aquele, a gente já conversou sobre isso, como aquele que é capaz de controlar o seu diafragma, né? Aquele que é capaz de sobrepor... Essa definição é linda, linda. As paixões, de sobrepor as paixões enfim, que desestabilizam ou que talvez até desumanizem, né? De sobrepor a toda a dor, a toda a fúria, a palavra, porque ele é capaz de controlar o seu... Né? Essa seria uma definição de herói trágico, né? Quer dizer, a humanização, a brutalidade, a violência, o desumano, né? Enfim, é uma ideia que inclusive me fez ter bastante interesse pela voz e pela palavra, né? Nesse lugar de superação, nesse lugar justamente nesse lugar do entre, né? Do que eu tô tentando fazer dialogar essas paixões, né? Fazer comunicar essas paixões, né? Também de outras maneiras, né? E essas paixões que nos tiram a língua, né? De repente eles são os que encontram as palavras para essas paixões, né? É isso, acho que é um triunfo sobre a realidade nesse sentido. Elaine Scarry fala, quando você está diante da dor física, acabou seu mecanismo de linguagem, ele fica absolutamente defasado, é só dor naquele instante, né? Mas com eles não, existe essa façanha heróica absoluta de acabei de matar meus filhos, acabei de me lançar sobre uma espada, acabei de sair de uma guerra e eu falo. Eu compartilho a experiência e eu compartilho poeticamente. Existe um triunfo sobre a banalidade, né? É uma coisa assim... Nesse sentido, é muito irmão do terror, nessa questão de uma solidariedade de todos os elementos, de todo o universo da peça ou filme, em prol da vítima. A ameaça vem com a grandeza que ela é percebida pela vítima, com aquele impacto. E do ponto de vista que acho que Val Rocha colocou o papel do som em atmosferas de filmes, né? É muito importante e é muito irmanado com a mesma questão da tragédia, né? O coro com seus movimentos de cautela, com seus jogos de esperança e renovação.
é muito ligado a esses contrastes. Quando vai entrar um som do qual o personagem está ciente, no caso do filme de terror, e qual que é privilégio nosso. O nosso ouvido é privilegiado de... E ela está descendo, e ela está descendo, né? Existe esse movimento da precariedade, da vulnerabilidade. Eu tenho pouca luz, eu não sei onde eu estou entrando, eu subestimo a natureza da ameaça, eu trabalho como se fosse algo natural, algo que é sobrenatural, e só descubro a força disso na sua manifestação máxima de poder, que é a violência, que são as performances da violência, né? E o som, nesse sentido, ele é muito cúmplice, hora da ameaça, hora da vítima, né? Da vítima tentando alertar e da ameaça. Uma cena na Médeia que me leva muito, muito a isso é a morte das crianças, né? O coro é posto na mesma posição de alguém que é testemunha de um crime, uma testemunha auricular, mas que não sabe se denuncia ou não. Ah, Pensa, tem 15 mulheres do lado de fora, e estão afoitas, né? E escutando os gritos das crianças, e é essa ironia trágica. Enquanto elas gritam, sabemos que estão vivas, mas sabemos que gritam porque estão sob risco de serem mortas. A mãe persegue as crianças lá dentro da casa, e nós só ouvimos determinados indícios do que vem a ser isso, e hora ou outra emergência da voz deles. Socorro! Como é que eu escapo da faca da minha mãe? Como fugir é, dos golpes da minha mãe? E o coro fica na dúvida. Devemos fazer alguma coisa? Devemos abrir? Mas o que podemos fazer? E nessa discussão, nessa Eito, salada, a gente se desespera, impotência total, silêncio. A faca entrou nas duas crianças, Medeia matou seus filhos. Esse coro, enquanto deliberava, né, sim, deliberava. se Você está fez, falando de discussão se no fez lugar cúmplice. Se fez cúmplice, né? Se fez cúmplice. Então, é o mesmo dilema de alguém que está ouvindo alguém apanhar ou pedir por socorro e ligo ou não ligo. A dilatação desse instante de profundo perigo, elas temem, elas não se sentem capazes de enfrentar a Medeia, uma fúria ronda essa casa para a mulher. Elas tinham esperança de que ela se desfizesse dos punhais, né? Uma mãe não vai matar os seus filhos quando chegar o momento, os punhais vão de cair, e existe esse constante nutrir da esperança pela vida em detrimento da barbárie da morte, né? Então existe esse jogo de contrastes acústico que opera tanto as atrações de um filme de terror, as suas imagens violentas e os processos de produção das vítimas, até a concatenação, o jogo de contrastes de uma tragédia. Um coro entra, uma situação se agrava, até que esse coro que estava um tanto quanto à parte vai se engajar na situação a tal ponto de cantar, né? De fusionar, de fundir as vozes com o desespero do herói trágico, né? Então, quais são as situações que merecem que a comunidade pare para lamentar? Eu acho isso uma pista muito forte. São instantes que a gente vai, instantes comunais de lamento, a partir da estética e a partir do triunfo da poesia sobre aquilo que no real não tem poesia nenhuma. É o crime, é o sangue, é a morte, é a nossa capacidade de aniquilação entre nós, né? Então, enfim, tem muitos pontos de contato nesse sentido para mim. Yuri, a gente vai ter que concluir daqui a pouquinho, Uhum. mas falasse um pouco da tua experiência. Você já começou a falar, eu acho que dá para a gente continuar daí, da sua experiência de estilização, né? Da Ah. seja gerada a partir dos elementos de horror cinematográfico, né? Aí eu queria saber, Uhum. vai ser só um pouquinho mesmo, o que que você descobriu, né? O que que você identificou na relação dessa plateia de teatro contemporânea, né? Então, a esse horror e medo, né? Quais eram as questões
foram as resistências também, né? Porque você estava trabalhando, a princípio, a partir de um texto euridipiano, né? Isso. Existe o esquema de seleção de uma tradução, experimentando no mestrado, entender a necessidade, de fato é uma demanda para o fenômeno trágico acontecer com esse engajamento e tal, de fato é uma demanda presente. Tá cortando? Tá cortando? Frisou a Súlia. Ah, tá. Bom, no mestrado envolve esse constatar de que, bom, se eu quero demonstrar que esse corpo é ameaçador, e eu disponho de um coro de 15 atores, atrizes, né? Esse corpo pode fazer um gesto, se levantar, se erguer do caixão, se mexer entre os lençóis, enfiar a cabeça em determinado lugar e ir levantando. A revelação parcial disso pode ser espelhada em um desespero, um simples afastar, um recuar, né? O que que faz 15 pessoas precisarem recuar, meu Deus? No mínimo é uma mulher bomba. O que é isso? Quem é essa, né? Que merece esse terror todo. Então existe uma coisa que depois eu vi degenerada, né? No sentido de degenerar algo que é tão próprio da tragédia, que é a presença de um coro, porque ele é o legitimador do delírio. É o legitimador do delírio ficcional, é ter 15 corpos plenamente engajados nas intensidades e nos impactos afetivos de cada acontecimento que vai se sucedendo, sabe? Ali você tem uma confirmação, ali você tem um espelho reativo, né? Ali você tem do ponto de vista de massa sonora, né? Sim, Caramba! a Quando você potência. faz 15 cantarem, gritarem, rodopiarem, né? Isso ganha ares de façanha, né? Isso é especial, isso se destaca da banalidade. Então, isso é um primeiro ponto. Do ponto de vista de um corpo só, que precisa se transmutar, transplantar, instalar a atmosfera trágica, uma pista maravilhosa, e é o rastro que eu tenho mais seguido, é do mensageiro, né? As tragédias tendem a ter a figura de um mensageiro. A violência, que é Que era tão... sua proposta era de montar realmente, foi de montar um espetáculo solo, né? O seu Uhum. desafio era esse, né? Isso, exatamente. Como é que eu vou constituir essa dinamização de presenças se eu só disponho de um corpo só, no caso meu, né? Tentando estilizar a partir do terror. Então, os filhos são invisíveis. Eu contei muito com a ajuda do Matheus Áviles, né? Que sonorizou o experimento todo. É, criando atmosferas diferentes para cada cena, compreendendo, assistindo aos filmes, partilhando as referências. Foi muito legal a disponibilidade dele, sabe, para a constituição da coisa, para a experimentação. Ele trouxe uma proposta eletroacústica. Então, Creonte, por exemplo, é uma música, né? Não é uma voz humana, e aí ordena a expulsão dela, mas é. Né? Então, envolve muito mais ele ser o impacto afetivo, não é o que Creonte é como Medea percebe Creonte, né? Que eu acho que o terror tem essa solidariedade o tempo inteiro. A câmera, a luz, a sonoplastia, elas se solidarizam com a perspectiva da vítima, para que a gente não ache que ela é tola de estar temendo por aquilo, temendo pela vida dela, né? Então vai nos dando pistas, evidências, vai nos convidando a compreender deste mundo, digamos assim, né? E quem dera que na realidade tocasse uma música de alerta, né? Você está entrando, você vai lá curva naquele e lá você será assaltado, e lá você será violentado, e lá... Isso não existe. Então é um impulso estético nosso de que quem dera o horror tivesse seus sintomas, tivesse suas possibilidades de aviso, né? Eu acho que também aí é uma coisa de poetização que o terror cinematográfico também herda da tragédia. E aí a pista do mensageiro é essa, né? A testemunha, aquele que viu. Ele, para mim, é o espectador de terror de um filme que saiu de cartaz. E o filme era horroroso, né? Quando você sente muito medo de um pesadelo, por exemplo, você quer narrar com os requintes e detalhismo
para situar o outro, compartilhar, né, afetivamente o pavor que você passou, né? Então, existe uma questão de eu não sou bobo de temer isso, tá bom? Era um palhaço gigantesco, era um dinossauro de uma fileira de dentes inacreditável. Então, você precisa plasmar o outro. O mensageiro tem a mesma tarefa, né? Ele viu o insuportável. Ele é a testemunha ocular dos crimes trágicos e ele volta para nós naquela festa sonora, limpa-se o palco e essa figura sozinha tem o fardo e a função de partilhar conosco e de fazer a gente, a partir das palavras, visualizar o aniquilamento da princesa, né? Ela estava tão feliz e de repente saiu uma baba branca e ela espumava, os olhos, as órbitas, os olhos saíram completamente das órbitas e babava sangue e começou a se contorcer chamando pelo pai. De repente fogo descendo pelo... Entende? Existe uma articulação da sequência de imagens que é um processamento da experiência, que é uma visitação do trauma, que é uma plasmação de um pesadelo, né? E que é a testemunha nos tornando testemunhas. Se a Tem o, câmera no terror tem isso, a tragédia tem o mensageiro, para ser essa câmera, esse imperativo de ligar nossa imaginação como uma câmera de filme de terror. Eu acho uma figura muito fascinante, de síntese. sim, agora a diferença, né, a diferença entre alguém narrando, né, e uma sequência de cenas, né, porque no teatro contemporâneo, assim, eu vi algumas versões de tragédia na década de 90, aonde se aniquilava, assim, costumeiramente a voz dos mensageiros, né? Tipo, Uhum. para que redundância? Ou então vamos mostrar isso numa sequência de imagens, né? E É. para mim isso era uma coisa, enfim, terrível, porque para mim sempre foi como uma espectadora leitora. Cadê A o mensageiro? Uhum. mensageiro chegando depois de tudo e contando para aquele que poderia ter impedido aquela tragédia, né? Porque tem uma série de constrangimentos que se instauram aí também na A, execução, a, né? O Tem uma série. mensageiro é o sobrevivente. O mensageiro é a testemunha que sobrevive, né? Ele vê a medusa e não virou pedra. Não foi com ele. Então ele tem a força de narrar e o dever de narrar. Nós esperamos ser os sobreviventes dessa pandemia. Nós seremos esteticamente os mensageiros do que foi essa pandemia, né? Então existe essa intimação, essa tarefa ética do mensageiro de respeitar e honrar o impacto afetivo que a violência teve sobre as vítimas, de compartilhar sobre ele, de fazer, de produzir em nós o lamento comunal. E, de novo, contrastes. O que antes era uma festa de muitas vozes e timbres virou um fio de voz que detém tudo. Teve o irônico privilégio de testemunhar o horror e sobreviver para contar. Sim. E ao que sobrevive só resta narrar, né? Então essa potência, essa impotência se converte em potência. Eu vou ter que achar as palavras para dizer o que foi isso, porque eu sobrevivi. Eu preciso dar sentido a esse sofrimento, né? Então uma figura para esse nosso ano absolutamente necessária, absolutamente importante. Todos que ficarmos vivos temos a tarefa ética dos mensageiros, né? Já há muitos mensageiros, né? Nesse, já podemos dizer isso, né? Querido, então, eu te agradeço mais. Uma Agora eu hora, vou né? precisar parar um pouquinho aqui pensando, mas eu quero muito te agradecer. O nosso tempo tá se acabando. Quero te agradecer e aproveitar, né, nesse agradecimento, agradecer a todos os nossos colaboradores dessa segunda temporada, né, nossos outros 8 colaboradores que estiveram aqui conosco. A jornada, né, durante esse processo
de pandemia, né? Queria Sim. agradecer também todo mundo que acompanhou a gente, né? A gente teve um público maravilhoso, pessoas aqui compartilhando. Infelizmente não dá pra gente. Cortei, cortei. Lê. Infelizmente, queria Deuses, dizer que permitam que ela infelizmente não dá fale. pra gente ler, todo mundo diz aqui agora. Agora sim, tinha Sim. cortado um pouquinho, mas agora tá de boa. E agradecer também os nossos convidados, né? As pessoas que têm trabalhado com a gente aqui, assistido a gente nessa caminhada. Queria dizer que reiterar que todas as lives, né, estão toda do Vocalidade Cena no YouTube. A gente não vai seguir agora, né, com uma terceira temporada do Café Sonoro, mas nas próximas 2 semanas, Ah, isso nós vamos estar discutindo, né, entre nós 4, conversando sobre essas reverberações dessas lives sobre nós, né, como é que nós percebemos, né, todo esse material, com, enfim, todas as conversas que nós tivemos. E nós vamos disponibilizar essa conversa que a gente deve fazer pelo Zoom ou pelo Meet, direto no YouTube em formato de vídeo, certo? É isso, vamos encerrar por aqui agora. É melhor a gente encerrar do que a gente ser cortado, né? Quero dizer bom dia para todas nós, todos, enfim, e que a gente continue aí com essa potência, né, de narrar o futuro, né? De ter montem espaço tragédias, montem e tragédias. muitas tragédias. E eu até diria, assistam também filmes de horror, porque eu tinha preconceito, até, enfim, e consegui identificar muitas questões potentes, né, das arsênicas de um modo geral. É isso. Um abraço grande para todo mundo, gente. Bom dia, beijo. Muito obrigada, Beijo em Yuri. todos, obrigado por terem ficado até aqui. Isso, obrigada. Tchau, querido. Obrigado. Tchau, foi um prazer. Imenso.